Nesse próximo tópico, eu preciso falar com vocês que relação há, então, com essas disciplinas, né? Como eu disse a vocês, nós não vamos restringir, não vamos simplificar, mas como o nosso foco é a evangelização, então eu preciso também trabalhar com vocês essa relação dessas disciplinas. Nesse primeiro ponto eu trato sobre filosofia ou teologia, já discutiu isso, Jerusalém ou Atenas, Salomão ou Platão, templo ou academia. É que, na verdade, há uma discussão na história cristã, e a expressão é de Tertuliano, o que tem Jerusalém a ver com Atenas? O que tem, diz assim, nós aprendemos do pórtico de Salomão, não da academia de Platão. Mas veja, se a apologética é uma disciplina eminentemente bíblica, então nós esperamos que ela tenha uma interação maior com a enciclopédia teológica. Isso não quer dizer que ela também não tenha relação com as outras disciplinas. Então, se nós perguntarmos assim, então qual é a disciplina da teologia apologética que mais tem aproximação? É a teologia sistemática. Tá certo? Eu sei que há uma versão hoje, a teologia sistemática, em alguns círculos evangélicos, mas ninguém foge, né, de um ordenamento lógico de exposição teológica. Ninguém foge disso. Aqueles que detestam a doutrina são aqueles que têm também alguma doutrina. Um exemplo que eu costumo dar é quando eu encontro pessoas que dizem: olha, esse negócio de estudar apologética, de estudar teologia, não está com nada não, né? A gente tem que pregar o evangelho. Digo, ótimo, concordo com você. Está errado isso? Tem que pregar o evangelho, né? Agora, você pode me dizer como faz isso? Não, eu tenho que chegar à pessoa e dar um exemplo bem simplório. E dizer para ela, olha, Jesus Cristo é o Salvador. Eu digo, está certíssimo. Mas dá para me explicar o que é Cristo? Quem Ele é? Por que Ele é Salvador? Observe, se começar a fazer perguntas sobre isso, nós vamos caminhar para mais coisas, né? Há uma expressão, portanto, de ninguém vive sem teologia. Quando alguém chegar e disser, eu não gosto de teologia, não gosto de doutrina, você pede para ela fazer uma oração. E na hora que ela começar a orar, ela vai expor o seu sistema de doutrina. Tá? Ela vai começar a expor aquilo que ela tem teologicamente. Então, não dá para fugir disso. Então, é a teologia sistemática. Não é que as pessoas não gostam de teologia, de doutrina. Elas não gostam da doutrina bíblica sistematizada. É isso que elas não gostam. Porque ela é muito amarrada, eu gosto de teologia bíblica. Tá, mas a teologia bíblica precisa ser organizada, senão ela é uma teologia desorganizada. Eu conheço alguns colegas assim, eu prefiro a teologia bíblica. É claro, é dela que eu formo a minha sistemática. Não, mas eu fico somente com a teologia bíblica. Tá bom, e como é que você relaciona Gênesis com Apocalipse? Na hora que eu começar a explicar disso, pode parar. O que você está fazendo é teologia sistemática. Tá certo? Se eu pedir para que ele... Onde é que eu encontro acerca de Deus, dos seus atributos? Aí ele vai começar a mostrar para mim passagens bíblicas que relacionam os atributos. Está fazendo teologia sistemática, não continue. Então, a enciclopédia teológica, ela é integrada. Lembra, Agostinho, que era essa proposta desde sempre aqui, não é? Integrada. Cristologia relaciona-se com a eclesiologia, relaciona-se com pneumatologia, com teontologia, com antropologia, ela é integrada. Então a apologética tem a sua casa na teologia. E agora a gente vai delimitar a relação mais próxima com a teologia sistemática do que com qualquer outra disciplina. Tá? Deixa-me ler aqui o texto que eu queria ter lido. Pela expressão enciclopédia teológica, nos referimos à organização das várias disciplinas teológicas dentro do currículo. Porque a Bíblia é concebida da forma descrita acima. Todas essas disciplinas estão centradas na Bíblia. Primeiramente, existem departamentos bíblicos, que lidam com o Antigo e Novo Testamento, respectivamente. Nesses departamentos, as línguas originais, a exegese e a teologia bíblica são ensinadas. Em todas essas disciplinas existe uma defesa, assim como uma articulação da verdade.
O assunto relacionado à defesa da verdade do teísmo cristão não pode ser deixado para o departamento de apologética somente. As verdades específicas do cristianismo devem ser defendidas tão logo sejam afirmadas. Nenhuma delas tem permanecido livre de ataques, e os especialistas em cada campo podem defendê-la melhor. E em seguida ele diz, depois temos a teologia sistemática, que toma todas as verdades trazidas à luz das Escrituras pelos estudos bíblicos e o transforma em um todo orgânico. Acerca desse assunto, ele vai falar mais adiante, né? Eu vou somente citar um texto dele. Aí diz assim, quando o sistema de verdade nos é apresentado, então almejamos ver como ele deve ser apresentado e como tem sido apresentado aos homens. Uma vez que ela é a palavra de Deus, ou a interpretação de Deus aos homens, então deve ser apresentada em nome de Deus e com sua autoridade. Isso é assunto da teologia prática. Assunto da pregação da palavra é levantado, portanto. Então, veja, o teólogo bíblico vai lá e extrai da Escritura, né, a doutrina, o teólogo sistemático vem e organiza isso, e é isso que eu prego. Mas se é isso que eu prego, também é isso que eu defendo. A história da igreja apresenta a narrativa de como essa pregação da palavra é transmitida através dos séculos. E aí ele faz uma série de perguntas. Mas assim, isso completa a descrição da enciclopédia cristã. Nas disciplinas enumeradas existe uma declaração detalhada e abrangente da verdade. Contudo, aí diz assim, então não existe lugar para apologética, ele fez, é o que parece. Contudo, existe o trabalho do mensageiro. Talvez o mensageiro possa apresentar os mapas e planos de um general para o outro. Talvez o homem engajado na exegese bíblica precise dos mapas de todo o fronte da batalha preparado pelo homem engajado na teologia sistemática. Talvez uma defesa melhor e mais unificada do teísmo cristão como um todo venha a ocorrer se o apologeta realizar esse humilde serviço de mensageiro. Então, o que é que ele vai utilizar? Ele diz assim, fica claro através de nossa discussão que a teologia sistemática tem uma relação mais próxima com a apologética do que qualquer outra disciplina. Por quê? Porque depois que o exegeta fez o seu trabalho, o teólogo sistemático, né, pelo próprio nome, sistematiza, né, ele organiza as verdades que nós devemos defender e proclamar. Então, essa aproximação com a teologia sistemática é a que nos interessa. Mas isso não quer dizer que o apologista seja contra a filosofia, não é isso, ou contra qualquer outra área, mas eu trato da filosofia, porque é mais próximo de mim, né, em termos de estudo, porque o apologista é contra um tipo de filosofia. A gente viu esse tipo de filosofia chamada de filosofia de vida não cristã, que o apóstolo Paulo chama de vã filosofia. Tá? Veja, no texto de Colossenses 2,8, Paulo diz assim, vede que ninguém vos engane. Agora fugiu de memória, deu branco, como se diz, né? Diz assim, tendo cuidado, vede que ninguém vos engane, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Quer dizer, então existe uma filosofia segundo Cristo. Existe uma filosofia que não é segundo rudimentos do mundo. A expressão rudimentos do mundo aqui, em grego, né, é stoicheia tu cosmo. Stoicheia, né, de estoico, né, de fundamento, de elemento. Tá? É que deu origem à escola chamada estoica. Aqui, rudimentos do mundo é mais abrangente do que do estoicismo. Diz respeito àqueles princípios que os gregos ficavam procurando, do arquê, da unidade da substância subjacente da natureza. Então Paulo diz, olha, esse tipo de filosofia que fica com essa, a realidade última é a água, a realidade última é o fogo, a realidade última é o apeiron, a realidade última é o número. Isso é rudimento do mundo, esse tipo de filosofia é vã. Mas existe uma filosofia que é segundo Cristo. Nas aulas de história da filosofia, por exemplo, quando eu trato com os pré-socráticos eram religiosos, talvez não institucionalizados. Mas, por exemplo, Tales de Mileto diz que o princípio, o arquê, né, a natureza última o elemento último da natureza é a água. E é uma expressão dele que diz assim, que tudo vem da água, tudo é pela água e tudo é para a água.
Eu conheço essa expressão. Eu conheço, o apóstolo Paulo a citou em Romanos 11:36, ao dizer que tudo, né, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então Paulo está dizendo, olha, tem uma filosofia segundo os rudimentos do mundo, essa filosofia é vã, mas a filosofia segundo Cristo é essa que nos interessa. Então, a mensagem que nós temos, em última instância, nada mais é do que essa filosofia, essa totalidade da Escritura aplicada às necessidades de seus leitores ou ouvintes. É essa filosofia. Quando nós estamos apresentando, Gaspar, eu preciso aprender filosofia? Sim, muita. Mas qual filosofia? Aquela segundo Cristo. Aquela que ensina a filosofia cristã de vida. E onde é que eu encontro o meu sistema filosófico? Eu encontro na teologia sistemática. O difícil é que lá está com a linguagem teológica e não com a linguagem filosófica. Mas quando você está estudando teontologia, aí tem lá, né, Deus e seus atributos. Nós estudamos Deus e seus atributos antes de estudar as obras de Deus, não é isso? Não é assim que a gente vai na teologia sistemática? A gente estuda a bibliologia. A gente estuda a bibliologia porque é a fonte de nosso conhecimento. Um filósofo não estuda um livro da Bíblia, ele estuda o livro da natureza. A fonte de conhecimento para ele, então, é a memória, a percepção, a experiência, a razão. É a fonte de conhecimento dele. Ora, duas fontes de conhecimento. Depois disso, ele examina a natureza, o que ela é. Nós fazemos isso também. Nós examinamos Deus e seus atributos. Em seguida, nós dizemos o que é a criação. Na teologia sistemática, essa é a ordem, né? Bibliologia, prolegômenas, daí depois teontologia, Deus e suas obras. Obras da criação e obras da providência. O nome que a gente trabalha em teologia sistemática, chamando de teontologia, em filosofia é chamado de metafísica. O nome que a gente chama de bibliologia, de revelação, de estudo da revelação, é chamado de epistemologia. Quando a gente estuda sobre a lei do Senhor, teologia prática, é ética. Na filosofia é chamado de ética. Quando a gente está estudando escatologia, é chamado de filosofia da história. Ou seja, nós temos um sistema filosófico também. Só que a gente não o conhece porque nós estamos habituados com o nome teologia sistemática. Tá certo? Então, o cristianismo, embora não seja só uma filosofia, eu não posso ser leviano e você sair daqui dizendo assim, o cristianismo é uma filosofia. Não. Mas como filosofia, não é que ele seja, mas se ele tem esse sistema, então como filosofia, quer dizer que o cristianismo provê uma visão abrangente do mundo. Ele fornece uma cosmovisão. Ela nos dá o relato não apenas de Deus, mas também do mundo que Deus fez, e por isso a nossa metafísica trata com dois seres, enquanto os pré-socráticos queriam tratar da natureza una, né? Você tinha a escola pluralista, mas quase não se propaga, mas a escola monista. Nós temos dois seres, Deus e a criação. São seres distintos, não são? Afinal de contas, eles se confundem. Eles são distintos. A natureza da criação, ela é criada, é temporal, é finita. A natureza de Deus é incriado, infinito, eterno, é de outra qualidade. Tá? O meu conhecimento é pouco, é derivado, o conhecimento de Deus é todo abrangente. Então, são dois seres. Isso aqui, né, é a nossa metafísica. Então, a Escritura nos dá o relato, não apenas sobre Deus, mas também do mundo que ele fez, a relação do mundo com Deus, o lugar dos seres humanos na relação entre a natureza, ou seja, ela discute também metafísica, que é a teoria natural, na natureza fundamental da realidade. Ela discute epistemologia, como é que nós conhecemos, agora há pouco, por causa dos discípulos ficarem alegres, eles não reconheceram Cristo. Ela discute valores, tá? Ética, estética, economia. Ela tem uma visão, se ela é uma... Veja, irmãos, pense um pouco. Se a Escritura é, como nós admitimos, a palavra de Deus, então, o que Deus me fala nela? Ele não me fala somente da minha vida eclesiástica. Ele está me dando conhecimento sobre Ele, sobre o mundo, sobre mim, né? Sobre o eu. Tá? Ele está me dando conhecimento desses... Só abrir um parênteses. Pense um pouco no nosso primeiro pai no Éden.
Ele tinha conhecimento acerca de Deus, Deus se revelou a ele, o criando, né? Conhecimento sobre o mundo, o Senhor descreveu para ele o que era o mundo, a ponto dele poder distinguir entre as árvores e nomear os animais, mas também sobre si mesmo com o próximo. Na queda, qual foi o rompimento que houve? Um rompimento com Deus, afinal de contas ele se esconde. Um rompimento com o próximo, afinal de contas ele não assume a responsabilidade, passa sobre o outro. E rompimento com o mundo, afinal de contas o mundo produz espinhos e abrolhos agora. Então, a palavra, a escritura é uma cosmovisão. Ela fornece uma cosmovisão, um sistema sólido de... Agora eu posso usar os nomes sem medo, né? De metafísica, uma descrição da realidade, de epistemologia, um modo de conhecer, de conduta, a ética, né? a ser seguida pelos homens, não só pelos cristãos, mas pelos homens, e uma filosofia da história, para onde a história está caminhando. Eu pedi a vocês ontem a leitura do texto de Atos 17. É exatamente isso que nós temos lá. O nosso arcabouço, né, a nossa matriz para essa cosmovisão encontra-se naquilo que está disposto na própria estrutura canônica: criação, queda, redenção e consumação. Pense um pouco. Pergunte a um materialista para ele lhe dar uma descrição acerca das origens. Ele só não vai usar o nome criação. Ele vai usar um outro nome. Pergunta a ele por que a coisa deu errado. Ele vai te dar uma teoria da queda. Ele só não vai usar o termo pecado ou queda. Pergunta a ele o que é possível fazer, o que é preciso fazer para poder restaurar ou recuperar o homem, sair dessa situação. Ele vai te dar uma teoria redentiva. Ele só não vai usar o nome: redenção, expiação, propiciação. E pergunta para ele para onde a humanidade caminha. Ele vai te dar uma filosofia de história, uma escatologia. Só não vai usar esse nome. Então a gente percebe aqui a interação, né, da teologia com a filosofia. E aquilo que supostamente é chamado de filosofia lá fora é teologia. Quando eu ouço... Você já assistiu a série nova, né, do Cosmo 2.0. Já deve ter visto essa série. Sempre eu tenho dificuldade com o primeiro nome dele. Neil deGrasse Tyson. Né? Grace Neil deGrasse Tyson, alguma coisa assim. Um ex-discípulo de Carl Sagan. Ele é um astrofísico, se não estou enganado. Então ele conta a história do universo, de como ele veio a existir, de como a natureza começou a desenvolver e por que os homens começaram a ser maus. Né? Depois ele vai começar a dizer como é que é preciso organizar a sociedade para que os homens vivam bem. E por fim ele vai contar o fim do universo, né? Frio e escuro, né? Por toda a eternidade. Né? Ora, ele só não está usando o termo criação, queda, redenção e consumação, mas é a mesma história que eu conheço. Então, como uma filosofia, o cristianismo é um sistema de visão abrangente. E por isso mesmo, como filosofia, o cristianismo compete com o platonismo, com o aristotelismo, com o empirismo, com o racionalismo, ceticismo, materialismo, monismo, pluralismo, pensamento processo, humanismo secular, pensamento nova era, marxismo, islamismo, budismo, hinduísmo e qualquer outra coisa. E aqui eu abro um parênteses. Mas Gaspar, a gente estava falando de evangelização, você já deu um salto? Sim. Porque na evangelização é o que você vai encontrar. Você pode não encontrar as pessoas com todo esse sistema bem elaborado, mas com esses mesmos pensamentos. Você pode não encontrar alguém que tenha um conhecimento dos pré-socráticos, mas ele vai ter também essa cosmovisão. Faça uma experiência. O primeiro não crente que você encontrar, não importa que não crente ele seja, ainda que ele seja um evangélico, tá? Não importa que tipo de não crente você encontra. Você pergunta assim para ele: você pode me dizer uma coisa? Como é que você acha que a gente veio... Como é que as coisas vieram a existir? Depois que ele te responder, ele diz assim: mas há tanto mal no mundo, o que é que você acha que deu errado? E quando ele responder, você pergunta: o que é que você acha que seria feito para poder solucionar isso? E no final você diz assim: e você acha que o resultado final de tudo isso aí vai acabar como? Aí quando ele terminar de responder tudo isso, ele diz assim: pessoal, o que é que você me falou? Você me falou sobre criação, você falou sobre pecado, você falou sobre redenção e você falou sobre consumação. Deixa eu te contar uma história, tá? que
que talvez seja, você não conheça ou já tenha ouvido de outro modo, mas eu vou te contar. E você conta a mesma história. Então, o cristianismo se opõe àquela história que ele está contando. Certo? Se você encontrar alguém mais intelectualizado, não sei se a expressão é boa para isso, mas se você encontrar alguém que esteja mais ordenado cognitivamente, então ela pode te dar essa mesma exposição mais elaborada, mais sofisticada. Mas ainda assim é o mesmo princípio de cosmovisão. Então, a relação da apologética com a teologia e com as outras disciplinas não pode ser menosprezada, porque na verdade são apenas graus diferentes e não tipos diferentes. Sabe a filosofia por exemplo, que alguém pode ir para uma faculdade, uma universidade estudar? Como cristão, estudando teologia, eu estou estudando um grau diferente da apologética. O evangelismo é um grau diferente da apologética. A filosofia é um grau diferente da apologética, dentro do cristianismo, tá certo? A teologia é um grau diferente da apologética, mas não são de diferentes tipos. O Greg Bunsen diz que, na verdade, são modos distintos de falar. Então, se eu estou na tarefa do evangelismo, eu tenho um modo distinto de falar, é apologética também. Se eu estou na academia teológica, eu tenho um modo distinto de falar. Se eu estou na academia, nos estudos da filosofia ou de outras áreas, eu tenho um modo distinto de falar. E se eu estou na apologética, é um outro modo de falar. Então, são de diferentes graus, mas não de diferentes tipos. O quadro aqui é que na próxima vez que você achar que apologética diz respeito somente a... Isso aqui é um laser, né? É um laser? Ali. Que apologética diz respeito somente a uma classe, uma casta. Aí lembre-se desse gráfico. Lembre-se dessa interação. Então observe que quando você estiver fazendo evangelismo, lá estará a sua teologia, lá estará a filosofia cristã e lá estará a apologética. Quando você estiver fazendo a apologética, lembre-se que você está se relacionando com a teologia, ainda que o ambiente teológico, mas se você estiver no outro ambiente, digamos, em que a linguagem teológica não seja apropriada, a linguagem que você vai utilizar ainda assim se relaciona com a apologética. E se você está fazendo apologética, não está deixando de fazer evangelismo. Ah, Gaspar, mas eu não gosto de apologética não, só gosto de teologia. Grande coisa. Você está relacionando com a apologética, com o evangelismo e com filosofia. Então, diferentes graus, ou seja, há mais grau aqui do que aqui. Há mais grau aqui do que aqui. Há mais grau aqui do que aqui. Tá certo? Ou diferentes modos de falar. É por isso que, se você está deixa eu pegar aqui o exemplo, talvez fique mais claro. Cristo conversando com a mulher samaritana é diferente do modo dele conversar com os fariseus ou com os saduceus. É diferente. Mas lá encontramos exatamente esses mesmos elementos. Tá certo? Você vê que não tem discussão sobre a lei, os meandros da lei, a interpretação da lei. Vejam, eu citei 2 vezes essa passagem, mas eu quero novamente, porque eu a tomo como referência nisso. Atos 13. Vamos ver aqui diferentes tipos ou diferentes graus. Ou na expressão, modo distinto de falar. Atos 13, Paulo entra na cidade, né, em versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, a Panfilha, mas João, apartando-se dele, voltou a Jerusalém. Saiu de Perge, chegam a Antioquia da Pisídia, entram na sinagoga no dia de sábado, se assentam. Alguém pergunta, depois de ter lido a lei dos profetas, se alguém tem alguma coisa a dizer. Paulo levanta a mão, pede silêncio, e aí ele diz: homens israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo ele estrangeiro na terra do Egito. Aí diz, verso 18: suportou seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. Verso 19: destruiu as 7 nações. Ele nem precisa dizer quais são. Bastava com que na sinagoga eles sabiam de cor, mas eles poderiam chegar ao texto de Deuteronômio 7:1 e consultar, tá? Estão lá as 7 nações. Diz depois disso, verso 20: depois disso, por quase 450 anos lhe deu juízes até o profeta Samuel. Depois pediram um rei, e lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim.
Aí depois diz que ele foi retirado e foi dado Davi, de Davi e de Jessé. Observe onde ele está chegando, né? Ele está numa sinagoga. Deixa eu me perguntar, o que é que Paulo está defendendo aqui? Por que Paulo entrava na sinagoga no dia de sábado? A Escritura diz que era costume dele entrar na sinagoga no dia de sábado com o fim de dar testemunho ou provar aos judeus que Cristo era o Messias. Ele estava fazendo o quê? Uma apologética, uma defesa da fé, do cristianismo, da pessoa de Cristo, até chegar a Cristo. Saiu daqui, vamos para Atos 17, se vocês observarem, estoicos e epicureus, filósofos, discutiam na praça o tempo todinho. Paulo começa a apresentar seu discurso, eles não compreendem muito bem, porque há muitas informações de Paulo, né? É paroleiro, é um falador, fala demais, é um tagarela. Tá? Tagarela aparece, o termo tagarela aparece no Sofista de Platão. Né? O que é um sofista? É um tagarela. Tá? É aquele que amontoa palavras, tá? com o fim de persuadir somente. Então, o que é que ele está falando? Sei lá, esse tagarela. É claro que a palavra tagarela aqui não é a mesma palavra grega tagarela lá nos sofistas. Mas uma coisa ficou claro, parece que ele estava pregando deuses estranhos. Aí diz, porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. Jesus é substantivo masculino e ressurreição substantivo feminino, né? Os que são bons de grego sabem, percebem isso, né? É um casal novo de deuses. Aí Paulo é arrastado para o Areópago para que ele possa se explicar mais. Ele não é arrastado como um tribunal, ele é arrastado para poder explicar. É ali que é o lugar, no Areópago, né? Centro dos filósofos. Encontram-se. É claro que Atenas aqui no primeiro século não é aquela gloriosa Atenas do quarto ou quinto século antes de Cristo, tá? Mas ainda assim a atividade filosófica encontrava-se por lá. Veja, Paulo não começa da queda, ele começa da criação. Ele não começa do êxodo, ele começa da criação, estabelecendo a distinção entre Deus e a criação, coisa que os estoicos e os epicureus e os gregos não aceitavam. Por exemplo, um filósofo grego chamado Anaxímenes, é o terceiro da linha dos pré-socráticos, acreditava que o princípio universal, o princípio subjacente à natureza era o ar, a bruma. E o ar era uma espécie de Deus que criou todos os deuses. Então todas as divindades estavam no mesmo pacote. A diferença entre uma pedra e uma divindade era a rarefação ou a condensação do ar, que gerava uma coisa ou outra. Então para eles era uma coisa só. Paulo está dizendo, Deus e a criação são coisas distintas. Veja, Paulo está contrapondo a sua ideia. Ele está usando, nesse contexto, apologética. Volta aqui. Ele está usando apologética. Tá certo? Lá na tarefa com esse conteúdo. Ele está usando um grau diferente, porque o ambiente é diferente. E é por isso que vocês não encontram nenhum nome de personagem bíblico aqui. Isso vai ter uma implicação muito séria para nós na comunicação do Evangelho. Eu posso adiantar para vocês dizendo o seguinte: se você está conversando com uma pessoa que conhece alguma coisa da Escritura, não faz nenhum problema, não tem nenhum problema você usar a mesma nomenclatura bíblica. Inclusive, hoje precisa usar e explicar. Tá certo? Mas se você está num ambiente onde as pessoas não conhecem isto, esse jargão teológico, então eu não posso estar utilizando não, mas eu utilizo o princípio que tem lá. Então, a apologética essa relação dessa disciplina é apenas modo distinto de falar. São graus diferentes, mas não tipos diferentes. Aquilo que você faz na evangelização, não tenha dúvida, é filosofia, é teologia, é apologética. Aquilo que você faz no seu trabalho acadêmico na universidade, digamos, a sua disciplina matemática, é filosofia. Ainda que seja matemática, mas é filosofia. Teológica, evangelística e com defesa. Uma das coisas que eu mais tive dificuldade, e ainda tenho, no escrito de artigos filosóficos, é que todas as vezes ele tem uma carga apologética muito grande. Então, quando alguém pega,
percebe que eu estou fazendo uma defesa do cristianismo. Alguns colegas meus da área de filosofia da religião, vou apresentar um trabalho, digamos, num congresso. Aí os colegas mais próximos, né, costumam dizer assim: "Ei, lá vai defender o cristianismo." E o trabalho é filosófico, é um texto mais assim, despido, digamos assim, da linguagem teológica. Mas porque eles me conhecem, sabem que é uma defesa da fé cristã. Porque, na verdade, essa integração está assim, entranhada comigo. Então, para nós, no dia a dia, a gente corre o risco de confundir as coisas. Na evangelização eu não posso confundir as coisas. Eu não sei se foi Schaeffer ou C.S. Lewis, diz que Deus se dirige aos homens como se dirige a lavandeiras, e não a filósofos. Tá? Então, você não vai encontrar especialistas todos os dias, mas você vai encontrar pessoas simples todos os dias, constantemente. E se as pessoas são simples, aqui entendam, ser incrédulo não tem nada a ver com ser anti-intelectual. Se elas são simples, então eu preciso estar ciente de qual é o grau que eu vou utilizar. Tá ok? No dia a dia, eu não posso, portanto, confundir esses graus. Eu não posso confundir a linguagem que eu vou utilizar com elas. Na evangelização eu preciso estar ciente disso. Eu tenho modos diferentes de falar. Eu tenho graus diferentes de fazer apologética. E eu preciso, então, ter discernimento, né, para que eu não chegue na evangelização diária, né, assim, aquela do vizinho, do café da manhã, do cafezinho que toma numa cafeteria dessas por aí espalhadas. Eu tenho que estar ciente de que eu não estou tratando com filósofo todos os dias, nem com teólogos todos os dias. Tá? Ok? Tá bom? Alguma pergunta? Ninguém tem, né? Ninguém tem pergunta. Tinha que ser tu, já não basta ficar perguntando no carro, não? Há uma proximidade muito grande entre a apologética e a teologia sistemática. Não, sem dúvida alguma. A aproximação maior é com ela. Eu estou meio por aí. Mas assim, eu conheço, como é que você faz essa relação? Porque você faz assim, até onde eu sei, você faz a relação entre a apologética e a exegese. Como é que foi esse desafio? O caso é o seguinte: como eu já tenho, digamos assim, já sou inclinado, né, ao pensamento sistemático, então eu já extraio da exegese os princípios direto, sem fazer assim, sem eu apresentar a ponte. Tá? Digamos que quando eu faço isso, aqueles que me ouvem, eu estou tomando como pressuposto que eles já sabem o que eu estou fazendo. Mas como eu mudo a linguagem rapidamente, por exemplo, eu encontro o meu estudo sobre os 3 capítulos de Gênesis, né? Eu encontro, por exemplo, a oferta da serpente a Eva, né? É claro que numa mentalidade exegética, né, eu não utilizaria os termos epistemologia. Eu usaria o seguinte: o que está acontecendo aqui é que a serpente está colocando em dúvida a autoridade da palavra de Deus. Essa é a linguagem teológica. Tá certo? Uma vez que eu faço isso, eu já saio para um ponto da filosofia. O que está aqui em pauta é uma contenda sobre quem detém a autoridade de conhecimento último, né? A criação ou o Criador. Então eu faço essa ponte. Quem ouve tem que estar ciente de que o assunto aqui é esse. Então, o meu trabalho é extrair uma filosofia, né, ou a linguagem filosófica da exegese, passando pela ponte sistemática sem eu ter que mostrar essa ponte. Tá certo? Gaspar, é um trabalho que fácil? Não. Mas se eu já sei a teologia sistemática, então por que eu vou ter que passar por ela? Né? Se não sabe, é que precisa passar. Tá? Que você vai ter que fazer isso. Mas se você sabe, não precisa mais passar.
é uma falha minha, porque eu acredito que os que estão me ouvindo sabem, então eu passo direto. Então, por exemplo, quando Gênesis capítulo 1, eu não tenho dúvida que é uma contenda metafísica, eu não tenho dúvida. Afinal de contas, Moisés está contrapondo Elohim, né, Adonai e Yahvé, contra todos os deuses, né? E ao dizer que ele criou, né, os céus e a terra, ele se opõe mesmo às outras divindades. Só que na linguagem teológica eu diria assim, olha, aqui Yahvé é apresentado como absoluto, como último, como único, como autoexistente. Essa é a linguagem teológica. Eu passaria direto dizendo que o que Moisés está fazendo é dizendo o seguinte: a realidade última não é uma realidade impessoal, como acontecia no mundo pagão, mas uma realidade pessoal. Adonai, Yahvé, é distinto da criação e existe, né, e existe por si. A teologia tem um termo para isso, a seidade. Tá? Então eu passaria direto, eu digo, a discussão aqui é metafísica. Quem tem, né, no contexto apologético, tá? Quem é final, quem é último, na realidade, na cultura do Antigo Oriente Médio. Entre os pagãos, o caos. Para Moisés, não há caos, porque Yahvé é pessoal, é aquele que traz à existência todas as coisas. Tá? Então, eu faria essa ponte passando direto da sistemática. Mas a minha cabeça está lá com sistemática, sem dúvida. Pois não. Vixe! Bom, nós não temos pretensão de refutar o empirismo. Eu preciso dizer isso porque há alguns colegas que acham que empirismo é mau. Ele é mau se eu não souber assim, como ampará-lo. Se o empirismo é a concepção filosófica de que o conhecimento é adquirido só pelos sentidos, a nossa mente é em branco, né, uma espécie de um bloco de cera ainda a ser modelado e impresso nela, né, com os sentidos, o nosso conhecimento. Pela experiência, tá? Mas é porque a experiência aqui é a experiência de sentido, não é a experiência subjetiva, tá certo? Então é a experiência de tocar e saber agora o que é a dureza. É a experiência de sentir o cheiro e saber agora o que é um cheiro agradável ou não. É de experimento, isso, não de experiência subjetiva. Eu estou sentindo isso, né? É sentido dos sentidos, tato, olfato, né? Nós não temos problema com isso. Nós temos problema se dissermos que isso aí é a fonte final de conhecimento. Aí nós temos. Afinal de contas, se o empirismo for considerado essa fonte, então ele é autocontraditório. Porque como é que eu posso saber que os sentidos são fonte de conhecimento tomando os próprios sentidos? E se eles estiverem me enganando? Lembra René Descartes na sua primeira meditação? Meditações metafísicas, né? Tanto na primeira quanto na segunda, na verdade o que Descartes faz é demonstrar que pelo sentido nós não podemos conhecer. Platão já tinha dito isso também. O sensível não me concede conhecimento porque eu só tenho conhecimento do particular. Eu quero conhecimento universal. Então eu tenho experiência desse móvel. Daquele eu não tenho. Eu teria que também ter acesso a ele. Mas somente desse. Quantos desses existem? Eu teria que então ter experiência de todos esses móveis para que eu pudesse ter conhecimento sobre ele. Há um livro, eu recomendaria o livro, é Três Filosofias Religiosas, do Gordon Clark. Tá? Onde ele fala sobre empirismo, racionalismo e... agora me fugiu outra. É dogmatismo. Acho que é dogmatismo. Tá? Então, o empirismo teria esse problema se ele for tomado como fonte autônoma. Mas a Escritura não. A Escritura não tem problema com o empirismo. Tá certo? O mesmo Cristo que disse... vede meus pés e minhas mãos, colocou o toque em mim à luz dos profetas. Certo? O mesmo Cristo que disse o que é que você tem para comer, pode saber o que é o doce e o salgado, mas ele sabe disso porque ele é criado, aqui entendo, né? Ele é encarnado e sabe qual é o sabor do doce agora. Não há nenhum problema. Então ele saber o que é o objeto pelo sentido, desde que esteja nesse amparo revelacional. Deixa eu me dar um exemplo. O que acontece no Éden? O que é que foi oferecido aos nossos primeiros pais?
que ele poderia conhecer o bem e o mal a partir de quê? Do fruto, né? Eu deixo de lado aqui qualquer parte sistemática, deixo direto para filosofia. Deus tinha dito que eles precisariam conhecer a partir de si mesmo. Deus é a fonte de conhecimento, a revelação especial que é a fonte de conhecimento. Então, o Senhor já havia dito para ele qual era a árvore do conhecimento do bem e do mal, a ponto dele poder identificar. A serpente vem e oferece, não, você não precisa de Deus para conhecer. Qual foi a fonte de conhecimento que a serpente ofereceu então a Adão, aos nossos pais? Você pode conhecer por si só, e você pode conhecer somente pela árvore, pelo fruto. Tem duas correntes filosóficas que tratam disso. Quais são elas? Racionalismo e empirismo. Então o problema aqui não é não é o racional, a racionalidade ou a experiência. O problema é que lá no Éden, desde o Éden, ela já foi separada da fonte real de conhecimento. Meus sentidos podem me enganar, a minha razão pode me enganar, mas se ela for corrigida pela Escritura, pela revelação especial, então, ainda que ela seja falível, a revelação especial é infalível. Tá? Eu posso pensar ver um fantasma, mas depois que ela é corrigida, eu percebo que é Cristo. Eu posso pensar que a alegria, né, é verdadeira, simplesmente porque eu estou oferecendo um culto falso. Mas a revelação especial mostra que essa alegria sentimental aí é falsa. Tá? Então, nossa razão, nossos sentidos precisam ser corrigidos pela revelação. Sobre as provas da existência de Deus, eu não creio que hajam provas, se nós não definimos o que é prova. As provas são indutivas, e elas sempre partem, então, do natural para o sobrenatural. Eu penso que é um equívoco. Eu traduzi um texto de um autor chamado Kelly James Clark, chamado A Racionalidade da Minha Avó. Eu sigo essa abordagem. Ela encontra-se nas Institutas, tá? Principalmente o livro 1 e os 5 primeiros livros. Tá? Do que é preciso para crer em Deus? Absolutamente nada, os homens creem. Sabem disso. A racionalidade da minha avó, o texto do Kelly James Clark, diz mais ou menos assim: a minha avó nunca ouviu falar em argumento cosmológico, ontológico, argumento cosmológico de Calam. Ela nunca ouviu falar desse tipo de argumento, ela sempre acreditou em Deus. Então, por que isso? Porque na concepção bíblica, ou na concepção apologética que eu estou defendendo, nós somos seres criados à imagem de Deus, e a sua imagem está em nós. O senso da divindade está em nós. Mas, Gaspar, será que a gente não acredita em Deus porque nós fomos educados a crer? Não, porque existem nações que são bárbaras e também acreditam e expressam religião. Mas a religião não pode ter sido uma invenção de homens corruptos para nos manter, né, debaixo do seu poder? Não, porque senão não funcionaria se nós já não fôssemos antes religiosos. Tá? Então, a semente da religião, para usar a expressão de João Calvino, é que a crença em Deus em nós, ela é tão natural como a crença no passado, como a crença de que eu estou falando para você aqui não é para um cérebro apenas, físico-químico, mas para uma pessoa. Como a crença de que eu vejo o objeto na minha frente, crenças imediatas, chamadas crenças não inferenciais. Tá? Eu não faço inferências para crer em Deus. Tá? Assim como eu não faço... Qual é a prova que você tem de que o passado... que não fomos criados há 10 minutos atrás? A minha memória. Sua memória pode ter sido implantada nesses últimos 10 minutos. Tá certo? Então, a crença que nós temos, chamada de crenças básicas, a crença em Deus é uma dessas crenças. Ela é fundamental. Ela é não inferencial. E quando é que ela é despertada? Ela é despertada em ambientes que promovam isso. E é por isso que você pode encontrar ateus que você discutiu com ele a vida toda, apresentando todos os melhores argumentos. E um dia, simplesmente, ele na beira do mar, impressionado com a beleza do mar, ele desperta a crença em Deus. Tá? Ele já cria, mas aquele ambiente lhe favoreceu. Tá certo? Então, eu só entenderia as provas clássicas dentro dessa moldura que eu coloco antes. Então, até a gente brinca dizendo assim: as provas clássicas da existência de Deus são as melhores provas para aqueles que já creem. Certo? Para os que já creem, faz sentido o argumento cosmológico. Para os que já creem, faz sentido o argumento da necessidade e da contingência, das 5 vias de Tomás de Aquino. Para os que já creem. Mas se o cara não crê,
Se ele não aceita, se ele... o que é que faz um indivíduo acreditar que um morto ressuscitou? Se ele não crê que mortos ressuscitem. Tá? Ele vai sempre arrumar uma resposta, né? No debate que o Dr. Greg Bunsen teve com o Gordon Stein, alguém fez uma pergunta para o Stein, que era um ateu, materialista, disse assim: o que é que o senhor faria, o que é que o senhor, como o senhor poderia, que tipo de prova o senhor acreditaria em Deus? Ele disse: olha, se esse púlpito erguesse 1,5 metros do chão, sem nenhum recurso externo, um fio e tal, e ele depois descesse pausadamente para o mesmo lugar, eu acreditaria. Aí o Dr. Greg Bunsen disse assim: não, ele jamais acreditaria. Ele arrumaria uma desculpa, uma explicação. Quando ele não encontrasse, ele diria assim: olha, não tem agora, mas pode ter mais tarde. Mas jamais ele acreditaria que tinha sido Deus. Ainda que Deus escrevesse, ainda que Deus descesse do céu, os homens não acreditariam. Aliás, ele já desceu uma vez, né? E os homens não creram. Tá? O processo é de conversão mesmo, não tem outro não. O processo é de conversão, tá, ok? A menos que o Espírito renove a nossa mente, para que nós tenhamos nossos olhos abertos para o que está aí fora e a nosso respeito, os nossos argumentos, embora devam ser apresentados, pois eles poderão servir de instrumentos do Espírito de Deus. Então, eu só apresento esses argumentos dentro dessa moldura. Fora dela, eu não acredito neles, não confio, não creio que eles sejam suficientes, pois o problema é epistemológico mesmo. O incrédulo não se submete à verdade de Deus, ele a suprime. Quando ele se depara com ela, ele a suprime, né? Ou a gente toma isso a sério. Paulo não diz isso? Olha para a criação. O que é que a criação demonstra? Paulo diz assim: as suas coisas invisíveis. O que pode ser visto do invisível é visto na criação. Que coisas invisíveis? Aí, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, sua divindade, algumas traduções colocam lá assim: sua natureza divina. Sua natureza divina, né? A teitotes, né? Divindade. A sua natureza divina, os seus atributos se entendem. É cognitivo. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem sem desculpas, né? Sem uma defesa. Então, o problema não é falta de evidência, tem suficiente. O problema é que Paulo vai dizer assim, que toda vez que eles se deparam com isso, eles detêm a verdade pela injustiça. Você percebe que Paulo não diz que eles detêm a verdade pela mentira? Percebeu? Paulo diz assim: olha, a ira de Deus se revela desde o céu sobre toda a impiedade dos homens que detêm a verdade pela mentira. Não, detêm a verdade pela injustiça. É pactual. É pacto mesmo. Os homens são violadores do pacto. Então o problema não é de verdade. Epistemologicamente eles olham para a criação e eles entendem. Mas o problema é de ética, de injustiça. Eles olham e suprimem a verdade. A gente não separa a epistemologia, metafísica e ética. E é por isso que eles, vejam, peguem o que Paulo diz. Eles trocaram a glória de Deus pelo quê? Pelos ídolos. Eles trocaram o verdadeiro Deus pelos ídolos. O verdadeiro Deus é a metafísica. Eles trocaram a verdade pela mentira. Isso é epistemologia. E eles trocaram a conduta natural por uma conduta antinatural. Isso é ética. São os elementos de uma cosmovisão. Tu estava na exposição que eu tinha feito em Romanos? Lá no Congresso de Aconselhamento? Depois eu posso passar para vocês esse material, se precisarem, sobre sexualidade e cosmovisão. Será que é casual que Paulo está citando aqueles textos, aqueles elementos da filosofia? Trocaram a glória de Deus, o Deus verdadeiro, pelos ídolos. Ou seja, a criação, o Criador pela criatura. É metafísico isso. Eles trocaram a realidade. Trocaram um modo de conhecer a verdade pela mentira, pela tolice, parece sabedoria, pelo sofisma. E trocaram a conduta natural, a conduta correta, por uma conduta antinatural. É ética. E o resultado, diz o apóstolo Paulo, citando o texto de Levíticos 20, se eu não me engano, ele diz: é a morte. Tá? É a morte deles. Então, essas provas são boas. E eu já creio, como eu creio no Senhor, então essas provas me fazem completamente sentido. Tá bom? O problema não é cognitivo, o problema, portanto, é ético. Pois não?
que é que tem? Bom, isso. Bom, o caso é o seguinte: nós não podemos pensar numa tarefa apologética num ambiente politicamente correto. Por que as pessoas não se envolvem na apologética? Assim, nós temos muita tarefa apologética no Brasil, viu? Nós temos. Há assim, o site Monergismo, né, todos conhecem aqui, é um dos grandes responsáveis por isso. Nós temos, para defesa da fé, aí você tem as editoras, como Vida Nova, sempre produziu material apologético. Os primeiros manuais de apologética foram publicados aí, né, assim, pela Vida Nova, mais de 50 anos no Brasil. Mas é que o nosso contexto evangélico ele se tornou plural e relativista, né? E de modo que as pessoas não creem que haja mais religião ou crenças verdadeiras e falsas. Mas as crenças são opiniões e cada um vive na sua. Então, nesse contexto, não dá para fazer apologética. Teoricamente, não. Mas esse é o contexto para se fazer mesmo. Para desafiar os incrédulos. Para desafiar esse tipo de pensamento. No nosso contexto, a apologética tem que ser feita especialmente de modo dialogal. Antitética, como eu estou colocando desde o começo, mas dialogal. É claro que se eu chego num local e me apresento como calvinista, então, por causa do termo carregado, as pessoas tendem a não ouvir, né? Então, se você se apresenta como um cristão conservador, então, por causa do termo carregado, as pessoas tendem a não ouvir. E é por isso que, de modo geral, a gente não se apresenta mais assim. Tá? A gente se apresenta como um cristão, como os outros. Tá? E nesse diálogo nós vamos expondo a fé cristã. Tá? Se eu entro com os dois pés, como se diz popularmente, eu perco o ouvinte. Uma coisa que eu aprendi com o meu orientador, o Dr. Davi Gomes, é que ele não tem interesse em ganhar o debate, ele sempre tem interesse em ganhar a pessoa. Né? A visão pactual me faz olhar o outro, né, como criatura à imagem de Deus, como criado à imagem de Deus, como alguém com valor. Não é valor em si mesmo, mas valor por ser criado à imagem de Deus. Então ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, se eu chegar a tentando menosprezar a crença dele, rejeitá-lo, não quero diálogo porque ele é herege, tá? Então eu não vou ganhá-lo. Tá? Mas Gaspar, você está falando de ganhar o quê? Não, eu estou falando de ganhar a pessoa. Há uma expressão que um autor, né, o Greg Banson, utilizava, diz assim: a nossa apologética é humilde, mas não humilhante. Tá? Eu recomendei o artigo para vocês, Acautelai-vos da apologética. Uma apologética humilde não é uma apologética fraca. A expressão latina que era usada, né, pelo Van Til é suaviter in modo, fortiter in re. Gentil na maneira, mas firme na resposta. O que me falta, assim, o que eu vejo, né, assim, o que falta nos apologistas que eu encontro por aí é exatamente a primeira sentença. Falta gentileza, tá certo? Então, nesse ambiente, nós seremos ouvidos se formos de fato tais como Cristo, gentis. Tá? Assim, se formos humildes com as pessoas, gentis, né? Isso implica em até mesmo, aí eu vou voltar a usar a expressão, até mesmo em ter que pagar um cafezinho para o cara. Né? Um outro cafezinho. Ele tomou eu conversei com ele, eu percebi que não foi suficiente, ou ainda dá para conversar um pouco mais, então eu pago um outro cafezinho para ele sem nenhum problema. Tá? Isso faz com que... Né, a gente conhece isso de muitos anos, a gente chamava isso de discipulado pessoal, né, de evangelismo pessoal. Entendeu? Então isso surtia muito efeito. Né, não quero ser pragmático, mas a gente via os bons resultados disso, da apologética pessoal, porque as pessoas terminam nos conhecendo, né, e elas terminam querendo conhecer a comunidade que nós estamos inseridos, o Cristo que nós apresentamos. Né. Mas se eu já chego no cara e digo assim, ó, não quero papo com você, não, que você é herege, né, veja, eu não quero papo com herege mesmo.
Um homem faccioso, depois de ser advertido, a gente deixa para lá que ele já está entregue mesmo à perdição. Mas aqueles que são sinceros, entendam, eu não estou dizendo que um incrédulo busca o evangelho, eu estou dizendo que ele é sincero. Mas essa sinceridade está envolvida no processo de auto-engano, tá? Que continua mantendo a esse incrédulo preso na incredulidade. E quando eu apresentar o evangelho para ele, não estou achando que ele vai, puxa vida, era isso que eu estava querendo. Se ele chegar a dizer isso, não tenha dúvida de que a obra não foi sua. Tá? A obra foi daquele que veio operando no seu coração, que só ele pode trocar o coração. Então, nós não fazemos apologética hoje porque nós acreditamos que aquilo que nós cremos não é verdadeiro. Nesse ambiente brasileiro. Aí eu não faço porque não acredito que seja verdadeiro. Ou quando eu acredito que é verdadeiro, eu não acredito que o outro tenha que ser ouvido. Ou quando eu acredito que o outro tenha que ser ouvido, ele tem que ser ouvido com os 2 pés no peito. Tá? Então, termina não sendo gentil. Essa corrente tem que ser quebrada. E é por isso que uma recomendação, um conselho pastoral: não se envolva em debates de Facebook. Não se envolva, não. Eu já passei por isso, eu sei o quanto é, e não somente eu, mas outros colegas. Eu não vejo, por exemplo, aqueles nomes de referência no Brasil, né, dentro do cenário cristão, envolvido nisso. Então, por que eu tenho que me envolver? Quando eu vou ver quem está envolvido nisso, normalmente são meninos. Então, meu modelo não pode ser um menino, meu modelo tem que ser um homem. Então, eu não vejo os caras, né, pense em alguém. Você vai ter debate sadio, é uma coisa, um diálogo sadio. Mas aquele infindável bate-boca, né, se envolva ou não. Isso não é apologética. Com certeza não, tá bom? Apologética implica em falar e ouvir, e não somente detonar o cara. A gente não usa apologética como um porrete para bater nos outros. A gente usa apologética como um instrumento de evangelização mesmo, tá bom? Certo? Agostinho, por favor. Encerrar.